Neste momento são 18 horas e 5 minutos. Contando com a presença dos vereadores, declaro aberta a sessão ordinária do dia 25 de setembro de 2023. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, cumprimento, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os seus vereadores, vereadoras e os presentes aqui no plenário e também a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Dessa forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 18 de setembro de 2023. Solicito a vereadora Vaneila para que faça a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Cira, todos aqui que nos prestigiam presencialmente ou que nos assistem via Facebook. Ofício do Gabinete do Prefeito, número 314, 2023. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes desta nobre Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 157/2023, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 22.900 e da outras providências. Projeto de Lei número 158/2023, que autoriza excepcionalmente a prorrogação dos contratos administrativos temporários de RH número 118/2021, RH 022/2023 e RH 046/2023 e da outras providências. Projeto de Lei número 159/2023, que estabelece a política municipal para compras institucionais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais, compra local, Programa Alimenta Veracruz, PAVEC. Sendo que se apresenta para o momento e certos da sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Gilson Adriano Becker, Prefeito. Gabinete do Prefeito, Veracruz, 25 de setembro, ao senhor Paulo Oliveira, Presidente do Legislativo Municipal. Prezado senhor presidente, apraz-nos cumprimentá-lo cordialmente na oportunidade em que encaminhamos retorno ao expediente em relação às indicações aprovadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Indicação 107, 108, 109, 110 e 111. Sendo que havia para o momento, reiteramos nossa elevada consideração e estima. Indicações que deram entrada na data de hoje. Indicação número 115, de autoria do vereador Silas, propondo, após ouvir o douto plenário, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal um estudo da possibilidade de melhorias na iluminação em frente ao ginásio poliesportivo. Indicação número 116, 2023, de autoria do vereador Ludwig, propondo, nos termos regimentais, que a mesa diretora deste Poder Legislativo solicite ao senhor prefeito municipal um estudo da possibilidade de instalação de uma parada de ônibus em frente ao comercial Butke, na entrada da Cipriano de Oliveira, Veracruz. Indicação número 117, de autoria do vereador Gelson, propondo, depois de ouvir o douto plenário, que se envie correspondência para o senhor prefeito municipal, para que, juntamente da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, estude a possibilidade de realizar a limpeza dos bueiros dos bairros Cipriano de Oliveira, Arco-Íris e São Francisco. Pedido de providência que deram entrada na casa. Número 027/2023, de autoria do vereador Gelson, requerendo que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência para o senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, estude a possibilidade de realizar reparo na Avenida Nestor Frederico Ren, mais precisamente na faixa de pedestres, em frente à padaria Dona Benta, onde há um desgaste de grande extensão ao longo da faixa, bem como realizem a pintura da mesma. Pedido de providência número 028/2023, de autoria do vereador Gelson, requerendo que a mesa diretora deste Poder Legislativo envie correspondência ao senhor prefeito municipal, que, juntamente com a Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, estude a possibilidade de realizar reparo no asfalto entre as ruas Avenida Nestor Frederico Ren e Rua João Fishborn, onde, após o nível intenso de chuva, apareceram buracos. Ponto de referência, esquina do taxista Valdir de Lara.
Moções que deram entrada na casa. Moção de repúdio 004/2023, de autoria dos vereadores Vaneila, Goulart, Marcelo, Paulo, Ludwig, Luiz, Gelson e Silas. Propõe, depois de ouvir o douto plenário, que a mesa deste Poder Legislativo consigne em ato uma moção de repúdio para a proposta pelo Partido PSOL, que pede a descriminalização do aborto voluntário até as primeiras 12 semanas de gestação, que entrará para a votação do dia 22 de setembro de 2023, para ser discutido e dado veredito até dia 29 de setembro de 2023. Convite, senhor presidente da Câmara de Vereadores, Paulo Oliveira. A comissão organizadora da 4ª Gincana de Ferraz tem a honra de convidá-lo e, em seu nome, todos os demais vereadores, para que se façam presentes na solenidade de abertura oficial do evento, que será realizada às 20 horas do dia 29 de setembro no Ginásio de Esporte Romeu Filber. Veracruz, 22 de setembro de 2023, comissão organizadora. Convite à Câmara de Vereadores de Veracruz. A comunidade católica São Francisco vem, por meio deste, convidar os nobres vereadores para participarem da festa anual do padroeiro, a se realizar no dia 8 de outubro de 2023. Tendo início às 9 horas com missa, meio-dia será servido almoço e na parte da tarde ocorrerá o sorteio da rifa. Contando com a colaboração dos senhores, atenciosamente, Danilo José de Castro, presidente. Excelentíssimo senhor presidente, a União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, o VERGS, através de seu presidente, vereador Silomar Garcia Silveira, vem cumprimentar-lhe a oportunidade em que convidamos Vossa Excelência, bem como os demais vereadores desta Casa Legislativa, para participar e representar o seu município no curso de controle e orientação, que realizar-se-á nos dias 26, 27, 28 e 29 de setembro de 2023. Informamos que este curso promovido pela UVERGS tem por finalidade capacitar agentes públicos municipais e apresentar informações básicas para o eficiente exercício do mandato. Para tanto, a vossa inscrição e dos demais poderá ser confirmada e agendada por telefone ou e-mail. Desde já agradecemos sua atenção e aguardamos a sua confirmação. Atenciosamente, vereador Silomar Garcia Silveira, presidente da UVERGS. Voto de pesar. Autor, vereador Ludwig Conrad. O vereador que esta subscreve propõe, após ouvir o douto plenário, que a mesa diretora desta Casa Legislativa consigne em ata um voto de pesar pelo falecimento do senhor Edi Zig, falecido no dia 23 de setembro, aos 87 anos de idade. Seu velório ocorreu no pavilhão 7 de junho de Dona Josefa, no município de Veracruz, e o sepultamento no cemitério evangélico 7 de junho da mesma localidade. Ed era viúvo de Celi Norma Zig e deixou enlutados os filhos Inga Zig Hatke e família, Eni Sins e família, Enio Zig, Lone Zig e família, Mário Zig e família, Lore Zig e família, Lourdes Zig e esposo, Seno Zig e família, Lauro Zig e família, Laureno Zig e família, Arno Zig em memória, os 13 netos, 10 bisnetos, sobrinhos, demais familiares e amigos. Requer ainda o envio de correspondência aos familiares enlutados, comunicando-lhes este voto. Veracruz, 25 de setembro de 2023, vereador Ludwig Conrad, vereador do PSB. Seriam essas leituras no dia de hoje, senhor presidente. Obrigado, vereadora Vaneila. Também minha saudação aqui ao senhor Inácio Spal, presidente da ONG CEPA, e o senhor que se acompanha. Passaremos esse momento para a fase de distribuição dos projetos para as comissões permanentes. Projeto de lei executivo número 157, 158, 159 de 2023 para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Solicito ao vereador Luiz Carlos Souza que comunique os relatores para os projetos. Uma boa noite, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que se fazem presente aqui no plenário, assim como a comunidade que nos assiste pelas redes sociais. Eu passo a relatoria ao vereador Silas, do projeto 157 de 2023, passo a relatoria para a vereadora Cira, o projeto 158 de 2023, e eu assumo a relatoria do projeto 159 de 2023. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Luiz. Projetos de lei executivo número 157, 158 e 159 de 2023 para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Solicito ao vereador Marcelo que comunique os relatores para os projetos. Som. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos assiste, tanto presencialmente aqui na Câmara no dia de hoje, como também pelas redes sociais. Projeto de lei número 157, 2023, ao vereador Ludwig Conrad. O projeto de lei número 158, 2023, ao vereador Goulart. E o projeto de lei número 159, 2023, a minha pessoa, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. E passaremos de imediato para a votação dos projetos de lei. Projeto de lei número 154 de 2023, que dá nova redação ao artigo 2º da lei 2.529, de 30 de novembro de 2004, e dá outras providências. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Luiz. Só para esclarecer um pouco sobre esse projeto, senhor presidente, meus colegas vereadores, vereadoras, essa nova redação, na verdade, é do artigo 2º, então, da lei 2.559, de 30 de novembro de 2004, que dá outras providências. Agora se modifica essa redação, então se fala daquelas dívidas tributárias que se tem, né, com o município. Por essa lei 2004, todas as dívidas que chegassem até R$700, se passasse um tempo que não conseguisse cobrar essas dívidas, automaticamente ela iria via judicial. E isso dá mais despesas do que retorno para o município. Então o município hoje altera que para automaticamente ir essa dívida, depois de muito entrar em contato, em muitas negociações, que seja o mínimo um salário mínimo, porque senão acaba se dando mais gasto que o retorno. Então, até esse salário mínimo é enviado todas as formas diferentes de negociação para que o contribuinte possa, então, conseguir sanar suas dívidas com o município. E sim, então, chegando depois de todas as negociações ser extinta, que não se consegue mais se negociar, acaba judicialmente, mas então esse mínimo seria um salário mínimo e não os R$700 que foi feito em 2004. Então é uma correção da lei até para evitar qualquer dívida pequena e via judicial, e às vezes se dá mais despesas que o retorno. Então o Executivo manda esse projeto de lei para a gente regularizar essa situação. Então, seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Luiz e a palavra continua à disposição. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Estimado presidente, o público aqui que nos assiste, Luiz, eu vou votar a favor desse projeto aí, que essa lei aí é aquela legítima do tirar o lixo de dentro de casa, sabe? Coisas que não têm mais importância nenhuma, sabe? E ainda nesse valor de R$1.000 aí que tu falou, eu acho importante o executivo ter essa sabedoria de saber tirar fora esse tipo de processo, enfim, esse tipo de cobrança de pessoas que não têm, ou já morreram, ou não têm condições de pagar. Então, eu voto favorável a esse projeto aí. Agradeço o vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 155 de 2023, que fixa o limite de despesas para o encontro alusivo do Dia Internacional do Idoso. Os pareceres das comissões permanentes são favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Gente e colegas vereadores, esse projeto é de suma importância. Ô, Cira, eu já sou idoso, né? Na forma da lei, já passei de 60. Então, o que a gente tem que se preocupar, né? Esse time está aumentando cada vez mais, a longevidade, ela aumenta cada vez mais, e eu acho que o poder público tem que dar uma olhada especial para esse pessoal aí. Então, eu acho que esse evento é importante, sabe? E esse valor também é um valor simbólico até, considerando o número de pessoas que vão participar desse encontro aí, eu voto favorável. Agradeço o vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloque em votação o projeto juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 156 de 2023, que fixa o limite de despesa para a promoção do 7º Natal da Felicidade e das outras providências. Os pareceres das comissões
permaneçam favoráveis à aprovação do referido projeto. Coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores que quiserem se manifestar. Concedo a palavra ao vereador Marcelo. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade já saudada e citada nessa sessão, né, me chama a atenção tanto do projeto anterior, dos R$5.000 que a gente destinou à programação dos idosos aqui no nosso município, como também esses R$130.000 que são destinados ao Natal. Me parece ser valor bastante simbólicos para o tamanho da importância dos eventos que a gente tem pela frente, né? Acho que talvez o prefeito ou os secretários que estão à frente das pastas deveriam pensar um pouquinho melhor, principalmente esses 130 mil do Natal, porque quem já teve lá na secretaria sabe que é um valor bem pequeno para te fazer um espetáculo do tamanho que a comunidade de Veracruz merece. E lembrando que o Natal, gente, ele é de extrema importância, porque uma programação variada, uma programação bem feita aqui no centro da nossa cidade, ele faz com que o nosso município permaneça aqui e que acabe gastando aqui no centro da nossa cidade. Seja na loja, que vai ficar aberta com horário até as 10 da noite, seja num restaurante, numa lancheria. Então, a gente precisa ter uma programação de Natal bem vasta e bastante, digamos, vultuosa para que a nossa comunidade fique e que também que a comunidade regional possa estar vindo a Veracruz, né, apreciar o nosso Natal e gastando o seu dinheiro aqui no nosso comércio. Então, fazendo uma comparação, se não me engano, com o ano de 2018, foi o último, 2019, o último ano que eu fui secretário, acho que já foi o mesmo valor, 130 mil. Então, a gente já está em 2023, acho que carece de uma melhora por parte do Poder Executivo, né? E também lembrando que existem outros eventos, né? Vou citar o exemplo da Feira da Produção 2023, que teve um acréscimo bastante grande nos gastos em relação a 2022, né? Que talvez o Natal também pudesse receber um acréscimo aí visando melhorar ainda mais as atrações. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Marcelo, a palavra continua, concedo a palavra ao vereador Flávio. Presidente, esse projeto aí, essa quantia que o colega Marcelo aí acha que tem que ser mais o valor, eu acho que todos nós compreendemos isso, Marcelo, que o valor ele poderia ser maior, mas hoje de manhã a gente assistiu na audiência pública aí e a gente nota, a vereadora Cila, que as contas do município estão ajustadíssimas, apertadas. Então, por isso que eu acho, Marcelo, que esse valor, por hora, ele não pode ser ampliado justamente para se respeitar esses limites aí. Mas, com certeza, e te digo mais, Marcelo, para comemorar a data de nascimento de Jesus, não tem valor que a gente possa pagar. Por isso que a gente, sabe, eu vou votar a favor, claro, sempre querendo que aumente esse valor. Agora, nós temos que ver essa questão aí do equilíbrio financeiro da prefeitura. Obrigado, presidente. Sim. Flávio, acho que não tiro a tua razão em dizer das contas, eu também estava aqui na audiência pública hoje, mas o que me chama a atenção é a diferença. Vou citar a Feira da Produção de novo. Tá? A gente teve um investimento muito alto na feira, muito acima de 2022. Inclusive, não sei, mas eu recebi uma informação durante a feira que a gente ia ter um projeto pela Lumix que ia pagar algumas contas da Feira da Produção, como o caso daquele show que a gente teve nacional ali, e olhando no portal da transparência esses dias foi pago pelo município R$100 mil. Então, acho que se tem para investir na Feira da Produção com tanta força, acho que teria que ter para investir no Natal também. Talvez fazer um parâmetro, dividir melhor, a gente ia conseguir ter todos os eventos ao longo do ano com um fôlego melhor. Tenho certeza que se sentar com o Cristiano lá, o secretário de Cultura, ele vai te dizer que é muito pouco 130. Né? Eu entendo o lado do município, mas eu preciso também que o gestor ele consiga fazer com que a máquina funcione melhor. Né? Tipo, não adianta focar num lugar e esquecer dos outros. Seria isso. Muito obrigado pela parte, vereador Flávio. Seria isso, presidente. Agradeço os vereadores, a palavra continua, concedo a palavra à vereadora Cira. Presidente, colegas vereadores, quero saudar a vereadora Vaneila, todos os presentes neste espaço da Câmara de Vereadores e também quem nos acompanham todos aqueles pelas redes sociais. Eu quero me manifestar em relação a esse projeto. Eu vou votar favorável. São recursos que o município está destinando. É uma atividade, como já foi dita anteriormente, tanto pelo vereador Marcelo como pelo vereador Flávio, uma atividade importante no nosso município. Em primeiro lugar, porque é toda
uma atividade que vai celebrar o nascimento de Jesus, abre os festejos natalinos, uma comunidade como a nossa que tem uma religiosidade bastante grande, fazer todos esses eventos e poder integrar isso com as mais diversas comunidades, me parece bastante importante. Fora isso, também já foi relatado anteriormente, essa atividade não é o mais importante, mas ela também procura criar um incentivo para que o comércio possa vender mais. Nós sabemos que nós temos uma disputa muito grande, principalmente com Santa Cruz do Sul, que tem um centro comercial muito maior que o nosso. Não que os preços de lá sejam melhores que os nossos. Eu sempre digo que Veracruz nós temos produto de extrema qualidade no nosso comércio e com preços muito competitivos também. Mas a proximidade de Santa Cruz, muitas vezes, ela retira daqui os nossos compradores do nosso comércio. Então, a programação ela é recheada, abre com o desfile da CISA, vão ter 2 desfiles natalinos que são excepcionais, que têm marcado positivamente a nossa programação natalina, e esperamos que as ornamentações elas sejam de bastante brilho e de bastante originalidade, até para que esse recurso dê conta de todos esses festejos, de todas essas atividades. Meu voto, presidente, então, é favorável ao projeto. Agradeço a vereadora Cira, a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 033 de 2023, de autoria do vereador Silas, que determina a fixação de placas, cartaz ou banner, informando o endereço e o número de telefone do Conselho Tutelar dos estabelecimentos de ensino público e privado do nosso município. Concedo a palavra ao vereador autor. Uma boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Uma saudação a todas as pessoas que se fazem presente nessa sessão, que já foram mencionadas e citadas, e também aos que nos assistem através das redes sociais. Colegas vereadores, esse projeto, para quem lembra, já deu entrada na casa no ano passado, quando, no movimento de uma alteração de uma lei onde envolvia o Conselho Tutelar, entendi a necessidade, né, de se ingressar com esse projeto, porém, ele carecia de algumas alterações. Eu não conseguindo as fazer no prazo, acabei deixando por entrar, e agora, como estamos prestes a uma eleição do Conselho Tutelar dentro do nosso município, achei muito oportuno e necessário também retornar, então, com esse projeto, já com as suas devidas alterações. De antemão, agradecer à colega Cira, que também tem uma importância muito grande, leu o projeto, entendendo a necessidade, com suas dicas também, a secretária Michele, que se fez valer do projeto também, teve contribuições. O que a gente solicita parece ser muito simples, né? Disponibilizar, informar, na verdade, em todas as redes públicas e privadas do nosso município, todas as escolas, endereço e telefone do Conselho Tutelar. A gente sabe a importância do Conselho Tutelar, né, na defesa da causa da criança e do adolescente, prezar pela segurança, né, e por tudo que passa pela criança e adolescente. E a gente sabe que muitas vezes a gente não tem conhecimento de muitas causas de crianças que acontecem de tantas famílias do nosso município. Falo isso porque, Cira, participando da Frente Parlamentar em Defesa das Mulheres, a gente também veio a conhecer muitos fatos que a gente nem imaginava que aconteciam, né? Então, hoje, nesse intuito, então, com esse propósito de disponibilizar, porque o que acontece? Não precisa necessariamente um adulto ir até o Conselho Tutelar fazer uma denúncia. Temos hoje crianças muito novas, muito bem informadas, e agora com essa informação, quem sabe dentro das suas escolas, elas possam, por si próprio, entender uma situação dentro de alguma família, seja de sua ou até de outro colega, porque muitas vezes crianças trocam informações entre si dentro da própria escola. Então, essa solicitação, denúncia, enfim, que seja qualquer fato que esteja acontecendo e prejudicando alguma criança ou adolescente, possa partir de uma criança ou adolescente. Então, nesse intuito, a gente sabe que vai
gerar um gasto para as escolas, mas não é um gasto muito excessivo, pois a gente abre uma margem muito grande, dando a possibilidade de ser placa, cartaz ou banner. Então, são diversas formas que elas podem atender essa solicitação, esse projeto. E, como eu já disse, conversei com a secretária também, ela entendeu interessante e bastante necessário. Solicito o apoio de todos os vereadores, entendendo que a causa realmente é importante e reforçando, nesse momento que passamos por um processo eleitoral de Conselho Tutelar, que no próximo domingo terão escolhas, já também incentivando a todas as pessoas do nosso município para que façam exercer também o seu voto, para que possamos colocar lá pessoas qualificadas, Morcha, que façam um bom trabalho dentro do Conselho Tutelar. Não deixamos virar o Conselho Tutelar uma política, né, que em muitos lugares acontece. Precisamos, sim, pessoas que tenham envolvimento político também, mas que trabalham de forma técnica, né, sempre atendendo aos anseios, às demandas surgidas dentro dessas situações das crianças e dos adolescentes. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Silas, a palavra continua à disposição. Concedo a palavra à vereadora Cira. Quero, presidente, me referir ao projeto de autoria do vereador Silas. Em primeiro lugar, parabenizá-lo pela iniciativa. Quando um vereador ou uma vereadora propõe um projeto de lei, nós temos limites sobre o que podemos legislar. A nossa tarefa é muito mais estudar e aprofundar e votar os projetos que vêm do executivo do que nós estarmos propondo projetos. Mas eu sei que todos os vereadores, a vereadora, na medida do possível, procuram criar projetos para contribuir com a nossa comunidade. E o projeto do vereador Silas, ele tem esse intuito de, no momento que na escola está fixo o número do Conselho Tutelar e o endereço, ele também vai criar as crianças vão buscar explicações sobre isso. Vão estar chegando na sala da professora, com o diretor e perguntando por que botaram esse número. A gente sabe como as crianças, elas são curiosas, e a partir da sua curiosidade é que se dá as verdadeiras aprendizagens. Eles criam conhecimento. Então, essa placa não só ela vai informar o local e o número, Silas, como também pode ter certeza que ela também vai fazer com que as crianças tentem se inteirar do que é esse Conselho Tutelar, qual a tarefa. Então, quero te dar os parabéns, eu acho que é bem importante essa lei que tu propõe, e também aproveito nessa fala para reforçar também que a comunidade de Veracruz, no dia 1º, vá até os locais de votação, que foram reduzidos esse ano, mas faça o esforço para votar e contribuir que tenhamos conselheiros tutelares comprometidos com a causa de preservar a integridade física, a integridade psicológica das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É isso, presidente. Obrigada. Agradeço. Concedo a palavra ao vereador Flávio. Gente, e Silas e a Cira. Silas, eu vou te parabenizar por esse projeto aí e endossar as palavras que a professora Cira colocou, porque, Cira, eu estou vendo, na minha memória, uma placa lá na Escola Veracruz, lá com o nome do Conselho Tutelar, porque tu conviveu lá bastante tempo, eu também, como pai, convivi lá e isso é extremamente importante. A criança já saber desde cedo, já que tem algum lugar que ela possa reivindicar, que ela possa reclamar, porque muitas vezes os maus exemplos aí são diversos, né, Cila? E muitas vezes a criança ela vai lá e pega o telefone e estou apanhando em casa, estou professor, sei lá, né, qualquer outra circunstância que colocam em risco a integridade da criança. E eu acho importante, viu, Silas? Parabéns por esse projeto e com certeza eu vou votar a favor. Agradeço, vereador Flávio, a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação. Antes da votação também, Silas, queria te dar os parabéns por esse grande projeto, pela minha experiência que eu tenho, pela passagem lá pelo Conselho Tutelar, juntamente com o Marcelão, né, nos anos de 2012. Também quero deixar o número do Conselho aí,
999751213, que carrego comigo até hoje. Parabéns. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o projeto, juntamente com os pareceres. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários se levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Passaremos agora para a votação das indicações. Indicação número 112 de 2023, de autoria do vereador Gilson Iser, propondo a instalação de uma parada de ônibus próximo a 412, entre o trevo de linha Fundinho e o corredor Berger, em frente ao morador Teodoro Tavares, na Vila do Campolino. Coloca para a disposição do vereador. Uma boa noite ao senhor presidente, aos demais colegas vereadores, a vereadora, o público que nos prestigia aqui essa noite e o pessoal que nos prestigia Facebook em casa. Entrei com essa indicação, pedido dos moradores ali da vila, ali do Campolino, que se diz ali, né, para botar uma parada de ônibus ali, que o ônibus vem e para em cima do asfalto sempre, né. Aí foi feito um refúgio, então agora só falta colocar a parada, né, que fica entre o trevo da linha Fundinha 412 ali no corredor Berger ali, mas é no asfalto mesmo ali. E é muito perigoso, o ônibus vem e para em cima do asfalto, daí vem aquelas carretas e tudo ali, né? Isso ali é muito importante, tá bom? Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Gilson e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloque em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, os contrários se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. Indicação número 103 de 2023, de autoria do vereador Marcelão, propondo o estudo, através da Secretaria de Esportes, um auxílio aos clubes para organizar um campeonato de forma conjunta. Coloca a palavra à disposição do vereador autor. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade já saudada, acredito que falo em nome, eu acho que de quase todos os dirigentes de clubes do município, né? Quem tem participado nos últimos anos do nosso campeonato municipal de futebol sabe que o campeonato está bastante esvaziado, o campeonato de futebol 11, né? No último a gente teve 5 equipes, e eu acredito que uma mudança na forma de disputa e da maneira com que a secretaria e a prefeitura organizam o campeonato seja necessário. Primeiro porque há bastante tempo a gente fala que talvez deveria se ranquear os jogadores do município, e secretário nenhum fez isso até hoje, inclusive eu não fiz também. Porque muitas vezes quando tu pensa em ranquear, tu desagrada alguns atletas, né? Que são aqueles atletas que gostam que oneram os clubes, digamos assim, né? E tu acaba que não consegue, porque aí eles conversam com um, com o outro, vem no prefeito, o prefeito diz, bah, Marcelo, mas é um momento de trocar, não é? Então eu acredito que isso devesse partir dos clubes. Os clubes têm mais autonomia, os presidentes de clubes, porque afinal quem banca tudo isso são os clubes, né? Acho que o Silas como presidente, Marquinhos está aqui muitos anos no Juventude lá, posso falar pelo Cláudio do Boa Vontade também, acho que a grande maioria, né, das pessoas sabem que fazer futebol hoje é muito difícil, em virtude dos custos. Então o que eu estou propondo? Que o município de Veracruz crie uma liga que convide os 13 clubes que tem praça de esportes hoje para fazer essa liga. Se tiver mais algum interessado também possa vir. E os clubes decidam a maneira que o campeonato ele vai acontecer. O município seja parceiro através do custeio de arbitragem, né, do campeonato, e que essa liga possa dar um norte para o campeonato, sempre através de maioria, através de votação, uma coisa bem democrática, mas que tire um pouco também do colo do secretário de esportes todas essas decisões difíceis, porque a gente sabe que muitas vezes o secretário ele toma um partido e mesmo que não esteja privilegiando A ou B, alguém acusa o secretário, mas você está fazendo isso em favor do time A e contra o time B. Muitas vezes não é isso. O que a gente precisa é um consenso, o que a gente precisa é que as equipes de futebol de Veracruz possam estar escolhendo o que é melhor para si. E junto nessa ideia também, eu citei, em fevereiro desse ano, convidei alguns dirigentes de clube, convidei todos, mais 8 participaram da reunião aqui no Clube Veracruz, e eu citei essa minha ideia para eles, a grande maioria concordou, e também eu coloquei a ideia da gente reativar a escolha da Rainha do Esporte, que foi um concurso que existiu em 2009, se não me engano, a última vez. Se não me falha a memória, Cátia Lara ganhou aquele concurso e até hoje é a Rainha do Esporte do município, porque não aconteceu outras escolhas de Rainha do Esporte. Então a gente poderia estar juntando tudo isso, o município sendo parceiro, e através desse campeonato e dessa festa também, todos os clubes juntos, tá, unindo forças, para arrecadar um recurso, né,
que poderia estar sendo investido nos próprios clubes depois, porque, querendo ou não, seja no interior, seja na cidade, os clubes do município são um ponto fundamental para a prática de esportes e também para melhorias, né, na saúde, pensando no nosso município, né. Então, fica essa indicação ao prefeito, ao secretário de esportes, que eu espero que eles consigam estar colocando em prática para fazer um campeonato melhor e mais forte no ano de 2024. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Marcelo. Vereador Silas. Colegas vereadores, quero aproveitar e te parabenizar, Marcelão, por essa indicação. Eu, muitos anos, participei de esporte e me considero um crítico ao esporte. Crítico porque a gente quer sempre evoluir, quer sempre melhorar, porque a gente conhece as realidades dos clubes e procura sempre, de alguma forma, ver com que a coisa ande para frente, né? E a crítica, às vezes, ela vem construtiva, como pode ser negativa, né? Mas a gente sempre busca no detalhe da coisa para que as coisas sejam construtivas para melhorar. E eu acho que essa indicação, ela parte num momento muito importante, porque o nosso campeonato está deixando muito a merecer, né? Recentemente ainda falávamos com alguns amigos meus, onde a gente falava sobre essa situação, e eu disse que no ano passado o melhor campeonato de campo que teve foi o veterano, né? Que teve 7 equipes, teve público, teve tudo aquilo, e o campeonato principal, que é para ser a grande atração do município a nível de 11, né? A cada ano que se passa tem se tornado não muito legal. O que acontece? E isso eu já levei essa sugestão também para o Taxinha, né? Eu acho que o campeonato ele não começa uma semana antes, ele não começa um mês antes, né, Marcelão? Eu acho que tu tem que dar essa oportunidade para que os dirigentes possam se reunir meio ano antes, Ludwig. Não precisa esperar lá perto para já ter regulamento. Vamos deixar as entidades participar, ver o que é o problema do clube, vamos ver o que é o problema do Independente, vamos ver o que é o problema do Fortaleza, escutar as demandas e, dentro daquilo, se tentar chegar num consenso comum mais que atinja a maior parte de todos os clubes, né? Já falei dessa situação também no Intervilas, algumas situações que me deixam muito chateados e que não teve como ter mudança porque a gente sentou para receber as fichas, enfim, aconteceu assim, e no fundo o campeonato ele foge um pouquinho do que deveria de ser, né, dentro do que é proposto. Então, acho que essa tua indicação é muito válida. Eu acho que vamos construir, sim, um campeonato melhor, ouvindo os dirigentes, ouvindo os clubes, né, mas cabe, por intermédio, acho que da nossa secretaria, ter esse entendimento também, né, de promover encontros, trazer os dirigentes para dentro de uma sala para a gente dar a oportunidade de escutar a todos, para cada um colocar a sua opinião, e juntos tentarmos construir ou reconstruir o nosso campeonato, que muitos anos já está deixando a desejar. Doa quem doer, a gente sabe que quando tu optar por uma opção, talvez vai prejudicar a outra pessoa, enfim, atleta, como tu disse, a gente sabe que é, mas a gente, nesse momento, tem que pensar no bem comum que é o campeonato. Fazer, tomar atitudes, ingressar com regras que favorecem o campeonato, para assim nós retomarmos, né, esse campeonato tão importante dentro do nosso município. Parabenizar, voto favorável à indicação, muito importante. Agradeço, o vereador Silas, a palavra continua à disposição. Eu vou me associar aí no que o presidente aqui, o Silas, lá do Independente, já foi vários anos lá, ele sabe o que é presidir um clube. O Marcelão, tu preside um clube lá que eu tenho assim, ó, eu fui presidente lá, várias gestões lá, e eu sei o que é o fardo de se levar esses clubes avante. Entendo também que eu acho que nós temos que sentar e conversar com o poder público, e justamente para tirar esse peso aí do secretário, do Taxinha. O Taxinha, pelo que eu sei, ele se esmera, ele faz força sobrenatural para fazer um campeonato a contento de todo mundo. Só que é complicado, tem umas várias questões que criam problema, sabe? E toma uma decisão aqui, o outro de lá não concorda, mas eu acho isso importante, o diálogo, sentar todo mundo e descobrir e fazer uma fórmula que agrade a todo mundo. É difícil, mas eu acho importante esse debate que se tem aqui na casa e também o debate que se possa fazer com o secretário para que a gente possa fazer um campeonato a contento de todo mundo. Agradeço o vereador Flávio e a palavra continua à disposição. Não havendo mais manifestações, coloco em votação a indicação. Os vereadores favoráveis à aprovação permaneçam sentados, contrários levantam. Declaro aprovado por unanimidade. Pegando esse gancho aí do esporte que vocês falou também, quero saudar nossa esposa, nossa colega Vaneila,
que é o campeão atual dos veteranos. Seja bem-vindo, Marcos. Moção de repúdio 004 de 2023, de autoria dos vereadores Vaneila, Goulart, Marcelo, Paulo, Ludwig, Luiz e Gelson. Gelson Inciso, propondo que a mesa deste Poder Legislativo consigne em ata uma moção de repúdio para a DPF 442, proposta pelo Partido PSOL, que pede a descriminalização do aborto voluntário até as primeiras 12 semanas de gestação, que entrará em votação no dia 22 de nove de 2023, para ser discutido e dado o veredito até o dia 29 de nove de 2023. Vou pedir vistas desse projeto aí, com fundamento no artigo 107 e 132 do Regimento Interno da Casa. Aceito, vereador. Passaremos em seguida aos assuntos pessoais. O primeiro vereador é o vereador Flávio. Estimado presidente, colegas vereadores, quero fazer uma saudação aos assessores dessa casa, quero saudar também as pessoas que vieram nos assistir hoje. Quero fazer uma homenagem especial ao meu colega do PDT, ex-presidente Bonaco. Parabéns por ter vindo aqui, Bonaco. Eu sei que tu é um guerreiro das angústias do povo de Veracruz e fico feliz em te ver. Quero saudar também o Castrinho, que hoje veio aqui, né, nos convidar para participar da festa lá do nosso povo, lá da São Francisco. A gente sabe que as dificuldades são grandes lá daquele povo lá, mas, o Castro, nós não podemos perder a esperança de ajudar esse povo, aí, sabe? Principalmente nesses tempos de crise, de pandemia, de enchente. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho a dar para esse povo. Parabéns pela presença de vocês. Quero saudar também o pessoal da internet que estão nos assistindo via Facebook e dizer o seguinte: tem que vir aqui, né, ao vivo, assistir os debates e cobrar dos vereadores. E por isso que a gente muitas vezes se questiona por que as coisas não mudam, porque o pessoal também não vem para a linha de frente e fazer essas cobranças aí. Eu quero me engajar no que o vereador Silas falou, no que se relaciona à eleição do Conselho Tutelar, no dia 1º de outubro. Eu sei que o Marcelão já foi conselheiro. É um trabalho complicado, difícil, e muitas vezes incompreendido pelas pessoas, porque acham que o conselheiro vai resolver o problema dos adolescentes, das crianças, e, na verdade, não é bem assim. Mas eu estive olhando, Marcelão, o gabarito do pessoal aí que está concorrendo, é um timaço. É um timaço. Eu vejo assim, ó, nós temos excelentes candidatos. E eu acho que o povo tem que participar, tem que cobrar, né? Agora é hora de votar e depois fazer a cobrança. Então, eu convido toda a população de Veracruz aí para fazer parte dessa eleição aí do dia 1º de outubro. Quero fazer uma referência também sobre a audiência pública que ocorreu hoje pela manhã. O Marcelão estava presente, o Goulart estava presente, o Porquinho estava presente. E eu fiquei contente, Marcelão, pelos números que foram colocados para nós. Sabe, tu olha assim o extrato de tudo, de toda a gestão, tu fica bastante empolgado, sabe, com a rigidez com que a gestão está levando o município. Tu sabe que as necessidades do povo são enormes. Todo dia o pessoal precisa disso, o pessoal precisa daquilo, presidente. Mas existem limitações orçamentárias que o gestor tem que cumprir. Sou pena de amanhã o Tribunal de Contas chamar e aquela velha história de que o prefeito fulano de tal está respondendo o processo 5, 10 anos depois por não ter feito aquilo que deveria ter feito durante a gestão. Então, tá de parabéns aí a nossa gestão por esse equilíbrio fiscal, tributário e previdenciário, tá, que tem levado à frente o nosso município. Outra questão que eu gostaria de colocar também, a saúde em Veracruz, todo mundo sabe que ela tem problemas. Mas hoje me parece que o município andou recebendo um selo em Porto Alegre por ter sido escolhido uma unidade básica de saúde amiga do idoso, lá na Vila Progresso.
lá no interior. E eu fico feliz por isso, porque eu sei do quanto é difícil a nossa secretária levar à frente essa secretaria. É um saco sem fundo, sabe? A gente precisa de recurso. Todo mundo que fica doente, ele quer um socorro médico diário, sabe? Ele vai no município, ele chega na casa dos vereadores e cobra, exige tudo isso. E muitas vezes a gente tem essa limitação orçamentária, mas que bom. E a Claire e a Secretaria da Educação, da Saúde têm recebido essa honraria lá em Porto Alegre. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Flávio e o próximo vereador é o vereador Ludwig Conrad. Uma saudação, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Meu assunto hoje é rápido. Vera Cruz ganha destaque no país com a alimentação escolar. Isso vem de anos, o PA, e eu tinha que falar um pouquinho. Hoje eu abri a Gazeta, minha mãe lê Gazeta há 30 anos, até mais, e me chamou a atenção isso, na capa do jornal da Gazeta do Sul. Né? Mas um assunto é sobre a VRS 836 de Ferraz. Novamente, deu muitos acidentes nos últimos dias com essa chuvarada, abriu buracos. Foi feita umas manutenção da prefeitura, que não é dever da prefeitura, é do Estado, só que o Estado sempre nós sempre somos enrolados. Que nem o prefeito e eu, Martin, o Paulão, presidente, foi junto ano passado. Para mim, essas conversas não me servem. Fomos para Porto Alegre com o Faustini, falamos. Tinha outro lá, que gritava muito, esperneava por tudo. Não sei de que partido é, não me interessa. Mas vamos arrumar, vamos fazer. Para mim, isso é conversa, porque eu não sou de levar conversa para a comunidade de Ferraz e para a comunidade de Vera Cruz, que não é verdade. Promessas nós estamos cheios. Hoje à tarde eu falei com o prefeito novamente, ele vai marcar uma nova audiência. A desculpa agora vai ser Vale do Taquari, com certeza. Sempre tem desculpas, mas com certeza foi um fenômeno muito grave lá, e a gente entende também, mas as estradas de Vera Cruz também não podem ser esquecidas. Mais um agradecimento ao secretário Michael e ao prefeito, já falando há tempo, não é eu que estava falando, a comunidade estava pedindo a iluminação do Rincão da Serra depois do viaduto, indo a Ferraz. Foi feito, ficou muito bom. Agradeço ao prefeito, à Secretaria de Obras, aos funcionários que fizeram o serviço. Hoje, se tu passa ali, tu vê uma iluminação bem mais segura para quem anda nessa rodovia, que é a rodovia municipal hoje, municipalizou faz anos. Dia 29, então, reforçando, vai ter a abertura da Gincana de Ferraz com 5 equipes. Vai ser um grande público. Eu só peço aos gincaneiros que andem devagar, porque a estrada não está segurança para andar dessa forma. Ano passado me arrepiava de noite, às 3 horas, 4 horas da manhã. Isso era uma pista de corrida. Eu sempre digo, se ninguém se machucar, mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. É um esporte saudável. A gincana, Vera Cruz também, é capital da gincana, mas tem as consequências também. Mas vai dar tudo certo, se Deus olhar para todo mundo, e vai olhar. Mais um assunto, quarto assunto, Fábio Hoff. Eu quero agradecer ele. Nós tinha várias coisas arrecadadas em Ferraz. Agradeço novamente a comunidade de Ferraz, que sempre me ligavam. Eu arrecadei colchões, cama box. E ele se prontificou com um caminhão próprio dele levar isso para o Vale do Taquari, domingo passado. Deu quase um caminhão cheio. Ele fez isso de voluntário e levou as coisas para lá. E último assunto, dia 16 de setembro foi a final da bocha, no Mato Alto. Então, quero dar os parabéns às 5 equipes que participaram e ao Neguinho, Adilson, da cancha do Valdemar, que se sagrou campeão da bocha 2023. E, claro, Bar Conrad de Ferraz, vice-campeão. Mas é uma coisa, melhor que nada. Muitos queriam chegar em vice, mas não chegaram. Mas
agradeço a 5 equipes, que a Bosch, ano que vem, vamos trabalhar para ter mais equipes novamente, falando de esporte. Antes também foi falado aqui de esporte, eu sei que é difícil, mas a realidade tem que ser dita. Eu acho que hoje o telefone, desde a infância, já atrapalha o esporte. Porque tem crianças que mal caminham, já tem um baita telefone, e o pai, um outro filho tem, coleguinha tem, vai ter. Mas antigamente nós, quando era jovem, nós andava de careta, nos peral lá de Sinimbu, depois jogava bola com o pé descalço, os pés viravam uns nó, e era bem saudável, né? Mas hoje em dia, mas não discriminando ninguém, e não ofendendo ninguém também, mas é isso aí que eu acho do esporte que está bem. E as comunidades também, eu vejo muitas vezes quantas comunidades foram construídas com paredes bem largas. Hoje, para se manter uma igreja, uma comunidade, muita gente... como dá difícil de ter parceria, união, ter diálogo dentro de uma comunidade. Eu acho isso bem triste, assim, sabe? Foi construído tudo, agora para manter é muito difícil manter. Senhor presidente, serei isso. Uma ótima semana a todos. Agradeço o vereador Ludwig e o próximo é o vereador Marcelo Carvalho. Um cordial boa noite a todos, comunidade citada que nos assiste via rede social, colegas vereadores, comunidade que nos assiste aqui no plenário da Câmara. 3 assuntos me trazem à tribuna hoje, eu consigo explanar eles, acredito, de maneira bem breve. 2 deles já citados, inclusive pelo vereador Ludwig, né? Gostaria de deixar um convite muito especial também a toda a comunidade veracruzense. Sexta-feira inicia-se a gincana na localidade de Ferraz, uma gincana que está na sua 4ª edição e vem se consolidando cada vez mais, já é a 2ª maior gincana do nosso município, pelo meu entendimento, acho que atrás apenas da nossa gincana municipal. E foi uma localidade que abraçou muito bem a gincana e que vem dando muito certo esse evento lá na comunidade de Ferraz. Então fica o convite, são 5 equipes participantes, e fica também o nosso desejo de boa sorte, tanto as equipes quanto a comissão elaboradora, William Souza, Jefferson Blanc e toda a equipe que estão coordenando a gincana lá em Ferraz. Início sexta-feira, a gincana se estende ao longo de todo o final de semana, sexta, sábado, domingo. Sábado à tarde tem tarefas esportivas, sábado à noite às 19 horas a tarefa show, lá no ginásio de Ferraz. E domingo a gente tem tarefas também ao longo do dia. Então é um evento que quem gosta de gincana, sinta-se convidado e vamos participar de mais um evento da nossa cultura aqui em Veracruz. Também falando da eleição de domingo, dia 1º, do Conselho Tutelar, eu que tive a oportunidade de passar 2 vezes pelo Conselho, sei da importância do cargo de Conselheiro Tutelar. A gente tem aqui em Veracruz 8 munícipes que se disponibilizaram, 8 candidatos neste momento, que estão buscando votos, né? Acredito que, assim como citado pelo vereador Flávio, são candidatos bastante capacitados, Flávio, né? E a gente fica e pede à comunidade que faça um esforço de no domingo ir votar. A eleição do Conselho Tutelar ela é voto facultativo, a gente sabe disso, que não é obrigatório, e isso demanda de uma dificuldade ainda maior, porque além de tu tem que conquistar o voto do eleitor, tu precisa com que ele se conscientize e vá votar. Eu que já vivi na pele muitas vezes, domingos, né, a gente recebe uma visita, o tempo se prepara para a chuva e o pessoal que ia votar acaba não indo. Então a gente pede que o pessoal, que possa estar se destinando domingo, todo mundo que vota na região central do município, a votação será na Escola Veracruz, fica o convite a todos. Quem mora na região de Andréas, Dona Josefa e Ferraz, a votação se concentra na Escola Sagrado Coração de Jesus, né? Quem mora em Mato Alto, Coxilha Mandelli e Henrique Dávila, a votação é na Jacob Less. E quem mora na linha Sítio, linha Alta, linha do Rio, Entre Rios, Tapera, a votação é na Escola Hahnemann. Então fica o nosso pedido que escolham seu candidato e exerçam a sua democracia. E para finalizar, lembrando, quarta-feira agora, 10 da manhã, a gente tem a audiência pública da LDO, agradecer a parceria e a ajuda do nosso jurídico dessa casa, Luiz Carlos Resch. Eu, como estou à frente, peguei esse projeto para mim dentro da nossa comissão, né? Marcamos para quarta-feira, 10 da manhã, essa audiência pública, que é muito importante. É um momento que a gente comunidade, digamos assim, né, podemos vir e opinar no orçamento, né,
naquilo que a gente acha mais importante, naquilo que a gente gostaria de ver mais recurso aplicado. Então é o momento, quarta-feira de manhã, 10 horas, teremos a participação de alguns vereadores, tenho certeza, teremos a participação também do Marcos e da Vaneila, nossa colega aqui, que são da contabilidade da prefeitura, né, nos auxiliando nessa parte, e vamos exercer esse direito que a gente tem de poder estar dando a nossa voz, dando a nossa cara aos recursos que são do Executivo Municipal. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Marcelo, o próximo vereador Valceni Goulart. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, senhor presidente, eu vou ocupar o tempo do vereador Gilson. Saudar o Bonaco, Castrinho, seu Inácio, seu Tati, a comunidade que nos assiste presencialmente e pelas redes sociais. Realmente eu não queria até me manifestar hoje, mas pela circunstância da sessão passada e da de hoje, quando o vereador Flávio sentou ao meu lado, eu achei que o vereador Flávio viesse passar essa Câmara para somar, vereador. Mas, infelizmente, o senhor me pediu visto de uma moção da descriminalização do aborto até 12 semanas. Eu vi o senhor se manifestar recém nos 130 mil, vereador, para o Natal, quando o senhor falou a ressurreição de Cristo. Eu queria fazer uma pergunta. O senhor é cristão? Porque eu acho assim, 80% da população brasileira é contra o aborto. É contra o aborto. Talvez, lá atrás, 60 e poucos anos atrás, se existisse, antes do senhor nascer, será que não deveria de pensar que o senhor não estaria aqui? Às vezes eu me pergunto, vereador, o senhor defende tantos animais, eu vejo o senhor caminhando com o seu cachorro policial, o senhor acha justo maltratar o seu cachorro, matar, como às vezes a gente vê, animais, cavalo, boi, enfim, todos os animais, gato, o senhor defende, o senhor tem essa defesa e tem leis para isso que tem que tratar bem os animais. E daí o senhor me pede visto de uma moção que estaria dentro do prazo para a gente mandar. O senhor é a favor do aborto? Vereador, sou teu amigo, mas eu acho que ainda dá tempo do senhor vir para essa tribuna aqui e reconsiderar e debater sobre isso e dizer que o senhor é contra o aborto, não a favor. Mas é triste. A gente vê que o nosso Brasil está se caminhando para um lado da vergonha. Quero agradecer, mais uma vez, quero que chegue isso ao governador do estado. Inclusive, a semana que vem, quero apresentar uma moção pelo trabalho que esse governador vem fazendo a respeito do que aconteceu no Vale do Taquari. Agradecer ao governador de Santa Catarina que se disponibilizou de caminhão, bombeiros, policiais, para que viesse ajudar o Rio Grande do Sul. Pelo contrário, foi falado nessa tribuna que o presidente Lula passou pelo Rio Grande do Sul, deve ter passado muito alto, porque a gente não ficou sabendo se ele veio ao Rio Grande do Sul. A gente sabe que ele mal apenas chega no Brasil e já tem uma agenda para outros países, virou o homem que mais viaja e mais gasta, aonde gasta 330 mil só por uma sala para receber pessoas. O presidente está servindo de chacota fora do Brasil. Servindo de chacota que pelas redes sociais agora, e não é fake news, fala que fake news, quando nós falemos da direita que é fake news,
tudo que nós falamos é fake news. Agora, quando eles falam, é verdade. Está servindo de chacota dizendo que motoboy tem que usar fralda porque não tem banheiro. Servindo de chacota no Brasil, fora do Brasil, que vai para o G20 e rouba caneta e ainda tem a comparsa que abre a bolsa para colocar. Mas existe um velho ditado: cachorro que come ovelha pode matar, que ele morre com os olhos grelados para um pelego. É um vício desgraçado. Eu fico pensando, às vezes, vereador Marcelo, tu tem chave na tua casa, né? Tem grade? Teu carro tem alarme, tem seguro? Tu votaria num ladrão? Me sinto triste. E mais uma. Governador fazendo um trabalho excelente. Criou um grupo de WhatsApp para arrecadar recursos para as pessoas que sofreram lá com a enchente. A Janja foi lá e debateu achando que o governador estava tentando tirar proveito e pegar o dinheiro para ele. Isso está aí nas redes sociais, mas talvez vão dizer que é fake news. É lamentável que um país do tamanho do Brasil fica sofrendo dessa maneira. Um presidente que não liga a mínima para o Rio Grande do Sul. A mínima. É uma vergonha nacional. Viajando de novo, Estados Unidos, tanto que nem foi convidado para o almoço dos presidentes. Mas é isso. Como se diz, o que a gente fala é fake news. O que eles falam é verdade. É uma inversão de valores, aonde se ganhou uma eleição que eu tenho certeza que não ganhou, em cima de mentira. Taxou os mais pobres, ele é o pai dos mais pobres, taxou em 3 dias por mês agora a taxa sindical. Da onde vai sair? Imposto de renda para quem ganha até um salário e meio. E aí? Ele não é o pai dos mais pobres? Aonde que ele quer chegar? Agora, se não me engano, é Rússia. Trancou a exportação de combustível. Ele não disse que o Brasil era autossustentável? Ele não falou na campanha dele que ele era contra o aborto? E agora? Está virando uma vergonha para o nosso Brasil isso aí. Mas assim, ó, eu ainda consigo e quero. Essa moção vai à votação a semana que vem. Essa moção vai à votação. Eu quero que chegue aqui nessa tribuna e diga por quê. Porque assim, ó, me surpreendeu, vereador, me surpreendeu. Sou teu amigo, mas eu acho que a passagem tua pela Câmara vai ficar marcada para os munícipes de Veracruz, as pessoas de Veracruz. O senhor pediu o visto para essa moção não ir no prazo, para a gente não enviar no prazo, o governo federal, porque os deputados. Isso quer dizer que o senhor é contra. Então eu quero que o senhor venha na semana que vem aqui e diga, muda o seu pensamento e que seja favorável, mas agora já é tarde. Acho que a comunidade já entendeu que o senhor é contra. Seria isso, senhor presidente. Agradeço o vereador Valceni e a próxima vereadora é a vereadora Cira Maria Gassen Kaufmann. Eu quero, nesse espaço de assuntos pessoais, trazer uma matéria que eu achei bem importante, que saiu no Jornal Arauto, aqui da nossa cidade, na sexta-feira, e que tinha como título Registro de Violência Doméstica Cresce. E traz essa reportagem,
dados de Santa Cruz do Sul e dados aqui de Veracruz, onde todos os tipos de violência contra as mulheres, eles tiveram um acréscimo. Aqui em Veracruz, quero só dar alguns exemplos, que em 2022 houve 6 casos de registros de estupros, e em 23, nesse período, até o primeiro semestre, houve apenas 2, que é muito 2, mas houve uma redução. Os outros crimes, eles tiveram, então, aumento de registro. Por exemplo, de janeiro a agosto de 22, Veracruz registrou 47 casos de ameaça e 19 por lesão corporal. No mesmo período desse ano, de 47, aumentou para 77, e de ameaças aumentou de 19 para 29. O que eu também quero destacar, segundo a delegada, ela entende que, na realidade, o que aconteceu é que está havendo mais registros. As pessoas que sofrem a violência, elas estão indo até a delegacia fazer o registro. E ela acredita isso, há mais informações que a comunidade está tendo acesso sobre seus direitos, as mulheres, seus filhos, e também a instalação em Veracruz da Sala das Margaridas. E aí eu quero parabenizar o vereador Luiz, vereador Silas, vereador Flávio, que integram a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, que trabalhamos para que essa sala viesse para Veracruz, inclusive fazendo audiências em Porto Alegre, e a todos os vereadores desta casa que votaram a destinação de recursos para a Delegacia de Polícia aqui de Veracruz, para que ela pudesse instalar, então, a sala, equipar a sala, e o governo do Estado que atendeu a nossa solicitação, possibilitando que nós, então, tivéssemos uma escrivã, uma mulher para atender essas mulheres. Então, eu quero dizer que a gente lamenta que tenha mais denúncias, nós gostaríamos que isso estivesse reduzido, mas também ficamos satisfeitos que as mulheres, seus familiares estão indo fazer mais denúncia, porque a denúncia é importante, porque ela começa a deixar os agressores coagidos. E aí, só para finalizar, quero dizer, vereador Flávio, que o senhor usou o regimento dessa casa. O regimento diz que uma moção ela entra numa semana e ela tem uma semana inteira para tramitar na casa, para que todos os vereadores possam poder estudar e se manifestar a partir. Ou quando tiver acordo. E não foi solicitado esse acordo, e o senhor usou o seu papel, como é advogado e sabe da legislação, usou o seu papel. Então, é isso. Quero finalizar a minha fala. É importante que todos nós possamos acessar o regimento ele deve ser seguido, né? A menos que tenha, como eu disse anteriormente, o presidente e a diretora da casa, com quem eu conversei, me orientaram em relação a isso, a menos que tenha um acordo, e esse acordo não foi solicitado. Quero mais uma vez convidar a todos para que compareçam às eleições. A gente sabe que, tendo menos mesas, coletando votos, menos pessoas talvez se dirijam. E é importante que todos exerçam esse espaço. Uma boa semana a todos e todas. Agradeço a vereadora Círio, próximo a vereadora Vanella Helper.
Quero reforçar as minhas saudações essa noite a todos aqui presentes, colegas vereadores, vereadora, em especial a Gesserlane, participante das Amigas do Bem, lá da Henrique Dávila, que veio assistir a sessão hoje. Em nome dela, todos aqui presentes e todos aqueles que nos assistem via Facebook. Realmente, preciso reforçar as palavras da vereadora, e lembro bem que o vereador Flávio falou semana passada em democracia aqui na casa, né? Então, é justamente isso que acontece aqui na casa hoje, é questão de democracia. Então, cada um tem o seu pensamento, as suas atitudes, né, suas escolhas, e a gente precisa respeitar. Então, levando isso em consideração, começar dizendo que a manifestação é uma posição completamente pessoal, vereador Flávio. Nada vinculado a partido político ou minha escolha religiosa. A minha manifestação hoje, que foi a entrada da moção de repúdio ao aborto até 12 semanas, é em defesa da vida e de vidas humanas, vereador Goulart. Mas não estou aqui para convencer ninguém do contrário. Como disse, cada um tem a sua escolha. Primeiro que sou defensora da cidadania e tenho falado isso desde o início do meu mandato. Cidadania é o que se trata dos direitos ao povo de participar ativamente do governo. E por acreditar que conhecimento e informação é parte desses direitos, trago esse polêmico assunto no momento, que é a lei da descriminalização do aborto até 12 semanas de gestação. Mesmo não indo hoje à votação, e mesmo que for segunda-feira que vem, Goulart, não temos mais o que fazer, vereador Marcelo, porque dia 29 já vai a votação no Supremo. Então, infelizmente. Segundo que, como representante política, eu tenho o dever de ser transparente quanto às minhas escolhas. Com as pessoas que acreditam em mim, Gesserlane, que veio aqui hoje assistir, eu tenho esse dever contigo e com as outras pessoas que acreditam no meu trabalho, tendo a mesma opinião ou não. Não posso convencer ninguém a pensar ao contrário. Terceiro, falando em ser transparente, é de extrema importância esclarecer a lei que está em questão, né? A gente não precisa polemizar, não precisamos violentar a conversa, mas cada um defende o seu ponto de vista. A lei atual torna crime o aborto, que já acontece hoje, tá? Hoje, o aborto antes das 12 semanas é crime, tá? O aborto que é simplesmente por opção. Criminaliza a mãe e o profissional que realiza os procedimentos. Salvo os casos de estupro, que é o que as pessoas muito têm dúvida. Marcelo, me ajuda se eu falhar em algo. Em caso de estupro, então, não é vinculado a crime. Bebês anencefálicos, que são os bebês que se geram sem cérebros, também é possível. E se há risco de morte para a gestante. Esses 3 casos, então, são passíveis de não ser criminalizados. O que a nova redação diz é que esse ato, aborto por opção, voluntário, até 12 semanas, deixa de ser crime. Ou seja, não é mais passível de processo e punição. A gente fala tanto em prevenção, doenças públicas que dão gastos públicos, desnecessários, leis necessárias, e ter como, primeiramente, o papel, aqui representando como mãe, como filha, como cidadã, ouvir autoridades responsáveis pela vida, Marcelo, estão aprovando e sendo favorável a um ato desesperador desses. Prevenção, para mim, enquanto ex-agente comunitário de saúde, mas que ainda me acompanha essa função, emocionalmente falando, seria, por exemplo, Marcelo, desburocratizar a laqueadura, a vasectomia, que hoje a lista de espera é enorme, vereador Goulart.
não desprezando os animais, até porque eu tenho os meus também. Mas hoje, se tu quiser castrar um animal fêmea, está mais fácil do que conseguir uma laqueadura para uma mulher evitar bebês. Os mesmos que gritam, e isso não sou eu que estou dizendo, a mídia, a TV, isso conta. Os mesmos que gritam que toda vida importa, apoiam o aborto. Isso gera dúvidas na gente, querendo ou não, gera dúvidas de qual o interesse da legalização do aborto. Quem fará esses procedimentos, gente? Particular? Quem procura esse tipo de procedimento tem condições de pagar uma clínica particular? Quem se responsabilizará porque o risco de infecção, isso pode ser perguntado a qualquer profissional da saúde, Marcelo, o risco é muito grande. Então, quem fará esses procedimentos? Talvez há um interesse em negócios financeiros, não sei. Aí vão dizer também que a mulher... Peço o tempo do vereador Gelson, pode? Vão dizer também que a mulher precisa ter o livre direito de escolha. Sim, ela teve a oportunidade de escolha de não ter nem dado a concepção desta vida. E assim mesmo o fez, tomou a decisão. A responsabilidade moral e ética. Mulher é dito por especialistas que, quando está gestante, está com a carga hormonal, principalmente no início de uma gestação, alterada, o que altera o humor, emoções e, consequentemente, toma decisões precipitadas, sim. E entra em depressão, e entra com ansiedade e tudo mais que a política pública, que o serviço público, que a saúde pública, vereador Paulo, vai ter que arcar. Então, mais um ponto que eu queria colocar, segundo a minha defesa, não tem pena de morte hoje no Brasil, porque atendemos aos direitos humanos. Estuprador, assassino, tem direito de cumprir a pena e ser livre para viver. Agora, crianças indefesas estão condenadas à morte. A gente precisa falar assim, mesmo que a gente tenha contenda, que a gente não concorde, mas a gente precisa falar. Precisamos lembrar dos nossos direitos enquanto cidadã, quando eu comecei a minha fala falando em cidadania, mas também precisamos falar dos nossos deveres. E um deles é ter responsabilidade sobre as atitudes dos nossos filhos perante a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então, eu não posso, segundo a minha criação familiar, segundo a minha ética, a minha moral, segundo minha função de agente comunitário de saúde, que eu exerci por quase 8 anos. Enfim, como mãe, como esposa, como amiga de mulheres que tiveram abortos, que não quiseram filho e depois hoje estão felizes por terem. Então, eu não posso e não consigo participar e ser conivente dessa atitude que está sendo tomada. Então, senhor presidente, essa era a minha colocação hoje à noite. Agradeço por mais essa oportunidade. Agradeço a vereadora Vaneila. Também quero justificar a saída do vereador Silas. Teve um compromisso e não pôde ficar até o final da sessão. Sendo esse o último ato dessa sessão, agradeço a presença de todos e comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 2 de outubro de 2023, às 18 horas.